Bom, então vamos lá. Boa noite para quem está ao vivo e para quem está assistindo gravado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá o horário que estivermos assistindo. Enfim, chegamos no nosso último encontro. Bom, não é, né? Mas tudo tem fim, né? Chegamos ao final do primeiro módulo e agora está na hora de testar os conhecimentos de vocês. Então, no próximo sábado, dia 13, às 9 da manhã, vocês têm aí um compromisso que é o exame final de vocês. Então, antes de falar sobre o conteúdo, né, revisar um pouquinho do conteúdo aí, lembrar de algumas coisas para vocês que de repente pode ser alvo de questões na prova. Quero falar do exame, tá? Então, o exame, ele começa às 9 da manhã, você tem 3 horas para fazer esse exame, né? Então, começa às 9, você tem até o meio-dia para terminar esse exame. São 30 questões, objetivas, cada questão tem apenas 4 alternativas, olha que fácil. Se você não sabe, você tem 25% de chance de acertar. O que aconteceu aqui? É o Elias que está fazendo um resumo ali, é isso. Então, cada questão vai ter 4 respostas, das quais apenas uma vai estar correta, tá? Então, é muito importante que vocês saibam disso. Nenhuma questão pode ter mais de uma alternativa correta. Vocês fazem a prova no polo em que vocês se inscreveram. Então, para quem não sabe onde vai fazer a prova, vai lá na sua área, tá? Informações acadêmicas, que lá fala qual é o polo. E é lá que você tem que fazer nesse polo que você vai fazer a prova, ok? É o polo que você escolheu, o polo que você fez a matrícula, ok? Então não pode escolher, tá? É, cada aluno tem o seu polo e a sua prova. Se você for num outro polo que não é o seu, você vai chegar lá e não vai ter a sua prova para fazer, tá? Outra informação importante que às vezes as pessoas esquecem é da caneta. A caneta tem que ser caneta esferográfica preta, ok? Então não esqueçam de levar uma caneta esferográfica preta. Ah, mas não pode ser azul. Preta, gente. Tá falando preta, preta. Ok? Então não esqueça desse detalhe. Por quê? A maioria das vezes o pessoal fala, vai ser uma correção manual, qual que é o problema de fazer de azul, de rosa, de roxo, de amarelo? Não, a correção ela não é automática, tá? Ela é feita através de software. E se você coloca ela de azul ou de qualquer outra cor, você corre o risco da máquina não conseguir ler, tá? Então imagina, você faz uma prova inteira e a máquina diz que você não fez nada. Então, por favor, gente, leva a caneta preta. Uma dica, leva a caneta preta a mais, que vai ter sempre um coleguinha que não ouve essa instrução, que não lê essa instrução, tá? Então leva uma caneta preta a mais, caneta é baratinho, né? Então leva essa caneta aí a mais pro seu colega que provavelmente vai esquecer de levar, ok? Então tem que estar lá às 9. Posso chegar atrasado? O ideal é que você chegue no horário, tá? Mas em geral ninguém é barrado por chegar fora do horário desde que tenha um tempo limite, tá? Mas o que eu aconselho vocês é não chegarem atrasados, porque você tem o tempo total para fazer a prova, pode fazer com calma, tá? Leva uma garrafinha de água, uma barrinha de chocolate e assim por diante, tá? A prova não é demorada, tá? Então, você vai ter o tempo mínimo de 1 hora e meia para fazer, para poder sair da sala do exame com o caderno de questões, tá? Então, por exemplo, a prova vai começar às 9. Você vai ter que ficar até às 10h30 para sair com o caderno de questões, ok? Mas muitas das vezes as pessoas terminam até antes desse período, porque não é uma prova lá daquelas muito complexa, que exige muito leitura, como foi o vestibulinho que vocês fizeram. Se bem que vocês acho que fizeram aquele vestibulinho que foi uma outra empresa que fez, que foi rápido também, tá? Mas
não é uma prova que seja demorada, tá? Então, eu tenho compromisso, pode ficar tranquilo, vai dar tempo, que ninguém leva 3 horas para fazer a prova, não, tá? Com 1 hora e meia ali é suficiente, no máximo duas, para quem vai fazer com muita atenção. Mas você tem três, então use todo o tempo que você tiver, ok? Eu trabalho no dia da prova, eu preciso de declaração. É só solicitar para o aplicador, tá? O aplicador vai te dar uma declaração que você está fazendo o exame, tá? Então você pode pedir essa declaração, né? É só pedir lá no momento, ok? Professor, eu tô com um problema. Eu não vou poder comparecer na prova, né? Eu vou me casar nesse dia. Eu uso esse exemplo porque ele sempre acontece, por incrível que pareça. Esse semestre eu não recebi ninguém falando que vai casar. Eu recebi alguém dizendo que vai num casamento. Já melhorou, né? É o seguinte, essa data já está no calendário desde o início. Quando vocês começam o curso, vocês já sabem a data de exame, tanto do primeiro exame quanto do segundo exame, ok? Então não dá para escolher a data, é aquela data ali mesmo e pronto. É dia 13 e não tem outro jeito. O Brasil vai estrear com a gente fazendo prova, mas não tem jeito, vai ser essa data, ok? O que que acontece? Quem alcançou os 75%, quem está acima de 75%, tem direito a fazer os dois exames, tá? Então, no caso de você não poder comparecer no primeiro exame, você vai lá, justifica, manda uma mensagem para Kelly, que é a coordenadora de vocês, ou para um dos tutores, de preferência para Kelly, explicando os motivos de que porque você não vai poder comparecer, ok? É claro que você não vai poder mandar uma mensagem dizendo, eu não vou porque eu não quero, né? Não vou porque, sei lá, hoje é dia 13 não é um dia da sorte. Então, claro que você tem que dar uma justificativa e apresentar de preferência a documentação para isso, ok? Aí você tem o direito a fazer o segundo exame, que é dia 13. Deixa eu ver aqui quando que é o outro. Se é dia 13, dia 27, ok? Daqui 2 semanas. Aí tem o pessoal que teve autorização especial para fazer o primeiro exame apenas, que é aqueles que não atingiram 75%, que ficaram ali quase lá, né? Então, esse pessoal aí ganhou essa forcinha extra e vai poder fazer o primeiro exame, tá? Então, eles têm essa autorização especial pro primeiro exame. Professor, então, mas eu não consegui alcançar 75% e eu vou casar. Aí não tem jeito, meu colega. Aí você vai ter que decidir se você quer casar ou se você quer ir pro segundo módulo, tá? Infelizmente, nesse caso, não tem o que fazer, tá? O segundo exame é realmente para quem atingiu os 75%, que foi falado desde o início também. Não tem nada, não é nada de novo para ninguém. O novo é apenas a autorização especial aí para algumas dessas pessoas. Mas enfim, acho que do exame é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer aí. Se não, vamos lá direto para o conteúdo que a gente tem para revisar hoje, porque é muita coisa. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre hardware, que foi lá, tá nas nossas primeiras agendas, de sistemas operacionais, também lá nas primeiras agendas, nos primórdios do módulo. Depois a gente vai falar. Pessoal, tá saindo o áudio aí ou não? Tá travando bastante, É. professor. Acho que o senhor abriu a câmera, começou a Tô travar percebendo bastante. que tá travando. Eu vou fechar a câmera e se Eu acho que é continuar, aí isso. vocês Pode me ser que avisam seja isso. então, tá? Porque eu percebi que a câmera tá travando. Então eu vou fechar a câmera e se continuar travando, vocês me avisam que eu tento mudar de rede aqui. Então vamos lá. Então vamos falar do hardware, foi lá as nossas primeiras agendas, depois a análise de sistemas, que já é do meio para frente, já é mais novo. Vamos falar das metodologias ágeis e, por último, do nosso querido, amado, idolatrado, salve, salve, banco de dados, né? Que é o último aí, mas com certeza é o que provavelmente gera mais dúvida para vocês. Então vamos falar um pouquinho dele lá. Não é para abrir. Bom, falando das memórias, a gente tem lá, falando um pouquinho sobre hardware, vamos falar sobre os tipos de memórias, né? Os tipos de ROM, que a gente tem a memória ROM e a memória RAM.
né? Então, só para lembrar vocês de cada uma delas, tá? Então, a sigla ROM vem do Read Only Memory, né? Que é somente para leitura. Lembrar que as principais características da memória ROM é que elas não perdem seus dados quando o computador é desligado, ou seja, ela não é volátil. A não podem, durante o seu uso normal, receber dados para armazenamento. Seus dados de armazenamento são armazenados apenas uma vez no processo de fabricação. Então, a memória RAM, que é aquilo que a gente chama de BIOS do computador, né? Aquele onde salva as informações que vai carregar o computador. Então, a gente precisa lembrar disso, que elas são memórias somente para leitura, né? Então, eu não consigo ficar alterando o conteúdo dela, né? É o que está ali e pronto. E depois a gente tem as memórias. Não, aí a gente tem elas que se divide em ROM, EPROM e Flash ROM, né? Que aí é o tipo de memória que a gente vai ter entre elas aí dentro da memória ROM. Depois a gente tem a memória RAM, que é a Random Access Memory, a memória somente para a memória de acesso aleatório. Que essa sim, essa todo mundo já conhece mais, né? Que essa é aquela. Ah, quanto seu computador tem de memória? É dessa memória que a gente está falando. Que é aquela memória que ajuda, auxilia o computador, o processador a fazer as coisas, né? O primeiro lugar ali onde o processador vai buscar informações, né? Tirando a memória de dentro do próprio processador, esse é o primeiro lugar onde ele tira a memória. Ela tem como principal característica o fato de ser volátil, ou seja, desligou, caiu a energia, ela apaga tudo que tem dentro dela, ela não salva nada. Mas também tem como característica o fato dela ser muito rápida, né? Exatamente por isso que o processador tá lá, tá sempre precisando dela, né? Então ele pega dela exatamente porque ela é mais rápida. Então hoje a gente trabalha aí na casa das memórias de 4 GB, 8 GB, aí vai, tá? Mega, né? Então, quanto mais memória eu tenho dentro do meu computador, mais veloz ele vai ser, tá? Isso porque o computador ele vai deixar sempre o processador vai deixar sempre uma parte do que ele acredita que ele vai precisar dentro dessa memória RAM, tá? Então, por isso que ela faz com que o computador fique mais rápido e quanto mais eu tenho, melhor é o desempenho do meu computador. Lembrando que memória RAM nem memória ROM serve para a gente armazenar dados, tá? Embora a memória ROM fique armazenada e eu não posso apagar, eu não posso falar que ela é um dispositivo de armazenamento em massa. Por quê? Porque eu não vou armazenar nada em massa dentro dela. Elas geralmente são pequenas, tá? Mas dentro dos armazenamentos em massa, a gente tem dois carinha aí que é muito importante: o HD e o SSD, tá? O HD é aquele mais antigo, né? E o SSD é esse mais novo, né? Que tem ganhado mercado cada vez mais. Cada um com as suas vantagens e desvantagens, né? O HD tem hoje a vantagem de ter um preço menor, tá? Então, se a gente for comparar tamanhos, né? Se você falar, mas está quase o mesmo preço, não. Se você for comparar tamanho, não. Você vai ver que um HD de 1 tera é muito mais barato que um SSD de 1 tera. Embora essa diferença tenha caído bastante. Mas não vou mentir não, tá? Fui pesquisar hoje um HD e um SSD, as coisas voltou a subir pelo jeito. Fazia tempo que eu não comprava nenhum dos dois. Mas enfim, ainda existe essa grande diferença e o hard disk, o HD, ele ainda é mais caro, ok? Ele também tem uma maior capacidade de armazenamento, tá? Isso porque, exatamente pelo custo, né? Como eu disse, existem SSDs de um tera, mas ele é muito mais caro, tá? Não me lembro se já tem SSD de 2 tera, mas eu tenho HDs de 2 teras, de 4 teras e assim por diante, tá? Então eu vou encontrar equipamentos que vai ter uma capacidade maior. Eli levantou a mão, pode falar, meu querido. Professor, a vida útil do SSD é menor do que o HD? É menor. Para mim era o contrário, sério mesmo. Não, ela é menor. Por quê? O SSD, a vida útil do SSD, ela está baseada em leitura, tá? Então ela tem uma capacidade de leitura. Então quando você grava e desgrava, grava e desgrava, ela vai matando vida útil. Então uma hora ela vai acabar e ela vai parar de funcionar, tá? E o HD não tem isso, porque a gravação dele é magnética. Então o HD ele vai durar muito mais.
Ah, mas por que que o meu HD para de funcionar muito mais rápido que o SSD? Porque você é desastrado, né? A chance de um HD parar de funcionar, ela é pequena, tá? Ela é grande se você não cuida dele, se você deixa ele cair no chão, se ele fica muito quente, coisas desse tipo. Se você trata ele bem, a vida útil do HD é muito maior, tá? O SSD, ele é uma coisa ali para você usar corriqueiramente. Para armazenar grandes coisas, você não pode utilizar um SSD, porque você corre esse risco de perder mais rápido os seus dados, tá? Então, entre as desvantagens aí do HD, ele tem um tempo de leitura menor, tá? Sua velocidade vai variar entre 50 e 120 megabytes por segundo. Então, a gente vai perceber que o HD, ele é um pouco mais lento para mim conseguir salvar alguma coisa. Então, quando eu estou salvando, ele demora muito mais mesmo do que um SSD. Ele também tem o problema de ruído, né? Não sei se dá para vocês ouvirem, mas o meu, por exemplo, se bem que agora não é nem o HD agora é só a ventoinha mesmo, né? Mas o meu HD aqui, ele é super barulhento. Oi, É... fala comigo. Não, falei não. E outro detalhe importante é a fragilidade, tá? Quando você pega um HD na mão, um SSD na mão, você vai falar, é óbvio que o SSD é mais frágil. Não, não é. O HD é muito mais frágil. Embora ele tenha toda aquela roupagem robusta dele, que ele parece muito mais forte, que ele tenha toda aquela armadura por trás dele, ele é muito mais frágil que o SSD, né? Se você deixa um HD cair de uma altura de 1 metro de altura, ele talvez o HD vai parar de funcionar, né? Muito provavelmente ele vai parar, né? Não é nem talvez, muito provavelmente. Já um SSD, ele pode até quebrar a casca dele e continuar funcionando, tá? Por quê? Porque o que faz o SSD funcionar é a parte da memória flash, né? Então, ele pode estar com a capinha quebrada ali que ele vai funcionar de qualquer jeito. Então, embora ele seja bem mais leve, ele parece supostamente mais frágil, na verdade o HD é muito mais frágil, porque uma queda do HD pode danificar. Na verdade, se você coloca o HD dentro da bolsa e chacoalha ele, você já tem um risco enorme de perder o seu HD e perder os dados do seu HD, ok? Já quanto ao SSD, as vantagens, a velocidade, né, que é assim, é sem dúvida nenhuma a maior vantagem, é por isso que hoje ele domina o mercado, que ele faz as velocidades, a leitura entre 200 e 500 mega, né? Então você repara ali que se você pegar um HD de 50 para um SSD de 500, né, você tá aí fazendo 10 vezes mais rápido, muito mais rápido. E e por isso que ele vem sendo substituído. Ele não faz barulho, né? Até porque ele não tem nenhum processo mecânico, então não tem por que fazer barulho. Ele é mais resistente, como eu disse, o que ele é resistente é o que de fato funciona, tá? É claro que aquela capinha dele que vem, hoje pelo menos cada vez é um pouco mais vagabundinho, né? Então, às vezes ele tem essa impressão de que ele é mais frágil, mas por causa da capinha, né? Mas a memória mesmo em si, ela é bem mais resistente. E outra grande vantagem que às vezes pode fazer diferença, né? O baixo consumo de energia, né? O SSD consome muito menos energia do que o HD, até porque ele não tem processo mecânico, ele não tem que ficar girando, não tem que fazer nada. Então, ele tem esse baixo consumo de energia. As grandes desvantagens, preço, né? Embora tenha caído muito o valor do SSD, ele ainda é mais caro. A vida útil dele é menor, tá? Então, aí, se você for comparar entre o HD e o SSD, ele tem uma vida útil bem menor, né? Porque, como eu disse, ele trabalha com processo de gravação, né? Então, quanto mais você grava e desgrava, grava e desgrava, você acaba com a vida útil dele, tá? Diferente de um HD, por exemplo. Não tem limitação de vezes de gravação dentro de um HD, tá? No o HD, por exemplo, quando ele está ficando muito lento, a gente faz a tal da desfragmentação, que é algo nada recomendado para um SSD. Porque cada vez que você faz uma desfragmentação dentro de um SSD, você vai acabar com a vida útil dele, porque o processo de desfragmentação é exatamente isso, você tirar de um lugar e colocar no outro. Para o SSD, isso está contando uma gravação, né? Então,
por isso que não faz. Mas também não faz sentido eu fazer uma desfragmentação num disco em que ele não tem uma agulha procurando pelos registros, né? Então, também não faria muito sentido de fazer. Mas ainda tem gente que faz. E pouco espaço de armazenamento, desde que você seja pobrezinho assim e compra um mais menorzinho, né? Porque hoje a gente já tem maiores, mas como eu disse, eu acho que ainda não chegou lá na casa dos 4 tera, 3 tera, como a gente tem o do HD, tá? Mas a gente já tem aí grandes SSDs de grandes proporções também, mas também não é muito barato. Depois vamos falar da CPU, que nada mais é do que o cérebro do computador. Cérebro nada, né? Vamos falar a verdade. Ele é o computador em si, tá? Então é o que a gente chama de processador. Circuito integrado destinado a acelerar, endereçar, resolver ou preparar dados dependendo da aplicação. A estrutura básica de uma CPU é dividida em três partes principais, né? Então, o processador ele é dividido em três partes. A unidade lógica, a unidade de controle e os registradores, tá? Então, a unidade lógica é encarregada por executar as quatro operações básicas da matemática e operações lógicas, né, as booleanas com AND e OR. E a unidade de controle é responsável por extrair dados da memória, decodificar e executar. E os registradores são unidades de memória do CPU mais rápido e, consequentemente, mais caras de sua categoria, sendo reservadas apenas para CPU, que dependem de velocidades altas. Então, lembrando a todos que um computador ele é basicamente uma máquina de calcular, né? Ele faz operações básicas trabalhando apenas com 0 e 1, né? O que a gente tem lá, o tal do, dos números lógicos, né? O booleano. E a gente tem a impressão de que ele faz muita coisa, mas ele faz basicamente esse cálculo, tá? Só 0 e 1. Só que ele faz isso numa velocidade tão grande que a gente nem percebe e acha que ele realmente está fazendo coisas fantásticas. O que é fantástico, na verdade, né? A forma como ele faz. Mas, basicamente, um processador ele só faz cálculo. Depois vamos falar agora sobre o Linux, né? É importante que eu vou falar aqui para vocês dos principais comandos Linux, mas eu recomendaria fortemente que vocês retornassem ao material para ver os demais comandos Linux, porque não vou mentir para você não, toda prova tem pelo menos um ou dois comandos Linux nas questões, tá? Então é importante que você saiba aí, se não todos os que estão lá, a maioria deles, tá? A gente tem o ls, que é o mais fácil de lembrar, porque ls vem de list, tá? E que a função dele é listar os arquivos e diretórios. A gente tem o df, que mostra a quantidade de espaço que é usado num disco rígido. A gente tem o cd, que acessa uma determinada pasta. O mkdir, que cria diretórios. O rm, que remove diretórios. E o cp, que copia diretórios. Tem mais depois, né? Não são só esses aí, tem mais um monte. E aí você tem que prestar atenção nele, saber o que ele faz e como faz também, né? Para CD, eu preciso entrar numa pasta, né? Então eu vou lá e vou dar um CD, nome da pasta, né? Eu quero voltar para a pasta anterior, CD ponto ponto, tá? Então muito cuidado com isso, né? De o que faz o comando e como faz o comando, tá? Então fiquem atentos nesses comandos de Linux. Depois a gente tem o MV, que serve para mover ou renomear arquivos e diretórios. O PW, que mostra o caminho inteiro do diretório, né? O path name. Porque às vezes você vai perceber que o Linux ele vai suprimindo uma parte, porque senão, dependendo de onde você está dentro do diretório, fica gigante o seu cursor, então ele vai suprimindo. Mas se em algum momento você se sentir perdido, é só dar um PWD, que ele vai mostrar o caminho completo. Depois a gente tem o rmdir, que serve para a gente apagar diretórios, né? Aí vem ali do remove directory, né? Remover diretório, então serve para a gente apagar apenas diretório. E a gente tem o kill, que é o que eu mais sinto falta no Windows, não vou mentir. Tudo que eu queria no Windows era um kill. Eles tentam implementar isso há muito tempo, mas não funciona. Quem nunca ficou zangado com o Ctrl Alt Del? Você vai lá dar um Ctrl Alt Del e não consegue finalizar.
o processo, né? Então, no Linux o kill funciona muito bem. E o shutdown, que serve para a gente desligar o computador através de comando, ok? Agora vamos falar sobre as cores, que também recomendo que vocês voltem lá no material e leia um pouquinho sobre isso, porque também sempre tem questão de cores, né? De qual cor representa o quê. Então, vai lá e dá aquela lida básica lá, ok? É importante lembrar vocês que todas as questões vão ser de conteúdos do material, tá? Nenhuma questão foge de conteúdo do material. Então, a melhor coisa que tem para estudar para a prova é o material, ok? Então, vamos falar sobre os canais de cores, né? A gente tem os dois principais canais de cores que a gente conhece, que é o RGB e o CMYK. A gente viu isso lá nas agendas de design. O RGB, que vem do Red, Green, Blue, o vermelho, verde, azul, que é quando a gente está falando de emissão de luz, né? A gente está agora de frente a uma tela e essa tela está emitindo luz e essas luzes são coloridas e eu vejo essas cores por conta desse sistema RGB, ok? Então eu tenho a emissão dessas luzes e essas três cores fazem todas as outras cores que eu vejo no meu computador, tá? Então, tudo que você estiver vendo aí de cor, ela é uma junção dessas luzes, né? De uma quantidade de luzes de uma dessas três determinadas cores. Já o CMYK, eu utilizo ele para impressões, tá? Tudo que é impresso, eu estou falando de tinta. Então, a gente tem aí o CMYK, que vem do ciano, magenta, o amarelo e o black, que seria o queijo-chave, né? O black, porque na verdade, embora a gente tente fazer o preto com todas as outras cores, a gente sabe que não fica bem preto, né? Mas enfim. Então, a gente tem que lembrar disso, tá? Que eles são contrários, né? Então, por exemplo, no RGB, quando eu tenho todas as cores juntas, eu tenho o branco, tá? Diferente do CMYK, quando eu tenho todas as cores, eu tenho algo próximo do preto. E quando eu tenho falta, né? No caso do RGB, se eu apago todas as luzes, se eu não tenho nenhuma injeção de luz, eu tenho preto, fico totalmente no escuro. Já no CMYK, eu tenho teoricamente o branco, pensando que a minha matriz onde eu vou imprimir é uma folha branca, é claro. Se eu não coloco tinta alguma e eu coloco numa folha de sulfite verde, vai ficar verde, não vai ficar branco, tá? Então, vamos lembrar dessas diferenças aí, ok? E aí depois vamos falar das principais harmonias de cores, né? Que esse sim eu recomendo que vocês revejam lá todos eles, porque vai ter pelo menos uma pergunta de harmonia de cores. Não tem como falhar isso aí, quase sempre tem. Então vai ter uma pergunta lá do tipo, o fulano de tal tá usando um sistema de cor onde ele escolheu uma única cor e degradou ela em diversos tons até chegar no branco. Qual é o tipo de harmonia de cores? Vai ser uma pergunta desse tipo, ok? É claro que eu tô falando isso porque eu tô de cara com monocromático aí, tá? Mas vocês têm que saber o que é cada uma delas, tá? E eu sei que não é fácil decorar isso, que é quase que decorar. Mas tem algumas coisas que ajudam a gente a lembrar delas. Monocromático é fácil, né? É mono, vem de uma cor. Se tem uma cor só e degrada para o branco, pronto. É mono, é uma cor só. Esse é o mais fácil de todos. Depois a gente tem a análoga, né? Que é aquela que é formada por três cores primárias e ela é análoga por quê? Porque ela pega seus vizinhos, né? As cores mais parecidas, análogas a ela. Então, a gente tem aí essa harmonia que chama análoga. Ela é formada pelas três primeiras, é formada por uma cor primária e outras duas cores vizinhas, né? Análogas a ela, vizinhas no circuito cromático. Depois a gente tem a complementar. A complementar é uma combinação de cores opostas, tá? Então eu vou pegar o meu círculo e vou pegar uma cor completamente oposta. Então, nesse caso, a pergunta poderia ser, por exemplo, eu quero fazer um site e escolhi a harmonia complementar. Eu quero utilizar o azul para o meu site.
Qual a outra cor eu devo escolher para que de fato eu esteja numa harmonia complementar? Então tá lá, né? Então se eu escolho o azul, qual é a outra cor? É só olhar o ciclo cromático de cores, que é o laranja. Ah, vou ter que decorar o ciclo cromático? Não, fica tranquilo, né? Se tiver uma pergunta desse tipo, provavelmente vai ter um círculo cromático para vocês verem e lembrarem onde está a posição das cores, né? Até porque, vamos lá, né? Não dá para decorar. Mas que também não é difícil, né? Só pensa nas cores primárias, né? Vermelho em cima, azul, esquerda e amarelo direito, e aí daí surge todas as outras. Mas não precisa decorar, não, tá? Se tiver uma pergunta desse tipo, vai ter uma imagem de ilustração para vocês, ok? Lembrando que quando eu falo de uma harmonia complementar, eu estou dizendo aí que eu escolho duas cores, né? Duas cores opostas, mas eu não vou usar só essas duas cores, tá? Eu vou usar a degradação dessas cores também, tá? Então, na minha paleta de cores, eu vou ter lá um vermelho escuro, um vermelho mais claro e assim por diante, tá? Eu vou ter diversas fases do vermelho, diversas fases do verde. Importante lembrar disso. Depois a gente tem a triádica, só lembrar, né? Ó, tri, se o mono fala de um, o tri fala de três, né? E aí, quando eu falo de triádica, eu falo de três equidistantes, ou seja, elas estão nas mesmas posições dentro do círculo cromático. Se eu escolho uma cor primária, as outras vão ser sempre primárias. Se eu escolho uma terciária, ela vai ser outra terciária, e assim por diante, ok? Nossa, só essas. Faltou, hein? Economizei aqui, hein? Tem mais. Depois vocês dão uma olhadinha nas outras. E agora vamos falar sobre o Scrum, que é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que a gente viu durante o semestre, que ela vai ser importantíssima para vocês no segundo módulo, quando vocês estiverem fazendo o projeto do TCC de vocês, né? Vocês vão rever isso aí, e aí vocês vão lembrar. De tudo que vocês aprenderam. E o Scrum não é uma coisa difícil, né? Ele é difícil de aplicar, talvez, mas ele é bem fácil de compreender. Por quê? Ele é formado por personagens, ferramentas e os artefatos, né? E aí é só eu compreender cada um deles. Olha só, personagem eu só tenho três. Olha que fácil: Product Owner, Team e Scrum Master. Então, eu só preciso saber o que é cada um deles, tá? Vamos deixar o Product Owner por último, porque ele está fora do processo. Vamos falar do Team e do Scrum Master. Team é a equipe de desenvolvimento, a equipe que trabalha no projeto e a equipe que vai desenvolver o projeto. Então, a maioria das pessoas dentro de um projeto Scrum é team. O Scrum Master é aquele que é responsável pelo processo do Scrum. Então, ele é uma pessoa que muitas vezes entende muito mais de gerenciamento de projeto do que de programação, né? Você fala, ah, o meu líder não entende nada de programação, ele não sabe fazer uma linha de código. Tá, ele não, a função dele não é codificar mesmo, a função dele é gerenciar o Scrum da empresa. Então, o Scrum Master não necessariamente precisa ter conhecimento de programação para gerenciar uma equipe de programação, porque a função dele é exatamente fazer o gerenciamento e auxiliar o time, ok? E por último, a gente tem o Product Owner. Quem é esse Product Owner? É a pessoa que faz a ligação entre o cliente e os desenvolvedores, tá? Então, é aquela pessoa que entende das regras de negócio, entende do negócio, entende das dores do cliente, e é com essa pessoa que vai ajudar a decidir o que é importante fazer primeiro, qual, qual coisa eu preciso resolver primeiro, qual sprint eu vou fazer primeiro, né? Ah, eu tenho que fazer um cadastro de cliente, de produto, de cidade, o que que eu tenho que fazer primeiro? É o Product Owner que vai ajudar a decidir, tá? Porque é ele que conhece melhor a empresa para qual eu vou fazer o software. Então, tranquilo nesses três aí. Depois, eu tenho as ferramentas, né? Aí eu tenho o Product Backlog, o Sprint Backlog. O Product Backlog é uma das etapas de uma metodologia maior, chamada Scrum. Para facilitar o entendimento, observe esse único exemplo lúdico. Se você encontra uma lista de livros que planeja ler,
essa lista pode ser considerada um backlog de livros para ler. Então, na prática, um backlog nada mais é do que um acumulado de entregas ou afazeres. Então, quando a gente fala de Product Backlog, eu estou falando de todas as coisas que eu tenho para desenvolver naquele sistema, tá? Então, isso quem vai fazer vai ser o Scrum Master junto com o Product Owner. Eles vão, em consenso com o cliente, definir tudo que tem que ser feito, né? Eles precisam definir tudo o que tem que ser feito dentro daquele sistema. E aí, cada um deles vira um product backlog, ou seja, uma pilha de coisas que eu preciso fazer para desenvolver o meu sistema. E aí vem o meu sprint backlog, que é uma lista das atividades que é relacionada pelo time Scrum e deve ser concluídas no período de cada sprint. Ou seja, o Product Backlog é aquela lista de coisas para fazer. E o Sprint Backlog, eu vou pegar. Imagine que o Product Backlog é um monte de caixote, um em cima do outro, né? De coisas que eu tenho para fazer. O Sprint Backlog é: eu vou pegar aquele caixote e esse caixote aqui eu vou resolver durante essa semana, tá? Então, é uma parte de um problema maior que eu vou resolver durante o evento da sprint, né? A gente vai ver daqui a pouco que a sprint é um evento que pode ter duração de 5 dias, de 10, de 20, assim por diante. Então, só para entenderem essa diferença, o Product Backlog é todos. O Sprint Backlog é um, né? Como se estivesse tirando um daquela pilha. Depois a gente tem as sprints, né? Os projetos são divididos em ciclos, chamados de sprints. Então, a sprint é, na verdade, uma faixa de tempo, digamos assim. Então, eu defini que o meu projeto vai ser trabalhado com sprints de 15 dias. Isso quer dizer que a cada 15 dias eu tenho que entregar algo, tá? Então, durante esses 15 dias eu só me envolvo com isso aqui. Ah, mas eu tenho que fazer tal outra coisa. Não, nessa semana minha sprint é só para fazer isso. Eu vou fazer a reforma da casa, tá? Então, na semana em que eu estou pintando, eu só vou pintar, tá? Foi definido que nessa semana vamos pintar o quarto. Pronto, pode acontecer. Pode cair o telhado da sala, que eu não vou fazer outra coisa, porque dentro da sprint estava definido que a gente só iria mexer com pintura, tá? Então, a sprint é isso. Ela serve para mim ter problema e só com aquele, durante aquele período. E com a ideia de que eu tenho que fazer uma entrega ao final dele, tá? Depois a gente tem o sprint planning, que é uma reunião. São reuniões diárias de 15 minutos para coletar informações sobre como anda a sprint, tá? Então, essas reuniões são realizadas diariamente, são reuniões rápidas, né? A ideia é procurar não ultrapassar esses 15 minutos. Ela é feita, na maioria das vezes, de pé, né? Que a ideia é não dar conforto para que a pessoa queira ficar mais tempo, porque senão ela vai querer passar mais tempo ali naquele lugar. Então, ela é uma reunião rápida, cada um fala ali o que que conquistou na última reunião, o que que deu de problema, o que que precisa melhorar, o que que vai fazer hoje e assim por diante. Depois a gente tem a Sprint Review, também conhecido como demonstração do produto. Então, a Sprint Review é aquele ponto em que eu terminei a minha sprint lá no final, e aí eu vou mostrar o que foi feito dentro daquela semana, dentro daquela sprint. Então, aqui só para a gente ter um resumão de como é, né? Tá ali o Product Backlog. Então, imagina lá, ó, as caixas, depois do Sprint Backlog. Eu pego uma parte daquela caixa, faço uma sprint e entrego um incremento, tá? Então, o incremento é uma parte funcional do sistema. E aí, acabou essa sprint, eu retorno e começo tudo outra vez. E agora, vamos falar sobre diagrama de classe. Vamos falar sobre orientação de objetos, né? Então, para falar de diagrama de classe, eu trouxe aí exemplo de duas classes, né? Na verdade, o exemplo de uma classe e um exemplo de como é montada uma classe. Que também pode ser uma pergunta, né? Por exemplo, pode ter lá um modelo de uma classe e tá faltando alguma coisa. E aí você vai ter que dizer o que é que está faltando, né? Ou então pode estar lá e perguntar para você o que que é esse menos da placa ali, ó. A placa está com menos. Por que que ele está com menos? Né?
Então, a classe ela vai ser sempre dividida em três partes, né? Então, o caixotinho ali dividido em três, onde no primeiro eu sempre vou colocar o nome da classe, no segundo eu sempre vou colocar o atributo e no terceiro eu sempre vou colocar os métodos. O que é atributo? São as características de uma classe. E o que são métodos? São as ações de uma classe, ok? E o que que é o menos e o mais dentro dos atributos ali e dos métodos? É a visibilidade, né? Quando eu coloco ali que a placa ela é menos, eu estou dizendo que ela é restrita, né? Que outra classe não enxerga ela, só ela mesma consegue enxergar, ok? Então, quando eu coloco esse menos, eu oculto isso dos demais, tá? Se alguém quiser acessar o número da placa, ele vai ter que fazer isso através de um método da minha própria classe, tá? Então, um mais quer dizer que ele é público, né? Então, toda vez que eu tiver um mais, ele é público, seja em atributo, seja em método. Mas, em geral, a gente aprendeu isso, métodos raramente vão ser públicos, tá? Porque foge um pouquinho do princípio da orientação a objetos. Mas, se você quiser, não vai ficar errado, não vai deixar de funcionar por isso, vai ficar fora da regra, mas funciona. Então, quando eu tenho um método que é público, eu vou usar esse mais, ok? E a gente tem aquele retorno, né? Então, dentro do atributo, tá lá, placa string. O que é esse string? Quer dizer que é do tipo texto. O int é do tipo número. Acelerar void. O que que é esse void? Quando eu tenho um void, quer dizer que eu não tenho retorno algum. Quer dizer que é um método que vai executar alguma coisa, mas que não vai me dar nenhum retorno. Já o frear, ele vai me dar um retorno do tipo booleano, tá? Então, o retorno ele pode ser void, quando não tem retorno, ou ele pode ser uma string, ele pode ser um inteiro, ele pode ser um double, ele pode ser um boolean, ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser inclusive outro carro, tá? Outra classe, outro objeto. Então, eu sempre vou ter que colocar no nome do método a visibilidade, mais ou menos, o nome e o tipo de retorno, tá? Quando não tem retorno, void. O diagrama de caso de uso que a gente aprendeu, só para lembrar, né? Então, vocês vão rever o diagrama de caso de uso lá no TCC de vocês, vocês vão precisar fazer o diagrama de caso de uso no TCC de vocês, só para lembrar o que é cada um, né? Então, os bonequinhos palitos ali são os nossos atores, ok? Então, os atores vão ser sempre representados por bonecos palitos. Os casos de uso, ou seja, as ações do meu sistema, vão ser sempre representadas por elipse. Você tem sempre um verbo para dar nome para o meu diagrama de caso de uso. E aí eu tenho os meus relacionamentos, que são o extend e o include. Extend é aquele em que eu estendo outro caso de uso, né? Ou seja, uma ação que chama outra ação, mas ela não é obrigatória. E tem o include, que aí sim ele é obrigatório. Ou seja, toda vez que eu executar aquele caso de uso que está incluindo outro caso de uso, o outro caso de uso vai ser executado obrigatoriamente. E agora chegamos ao banco de dados, que não vou mentir para vocês, o que dá mais medo no exame, porque é a parte mais teórica que eu tenho, né? Talvez é muita regra, e aí para o exame final isso pega um pouquinho. Mas se você compreendeu bem tudo que a gente aprendeu nessas 4 agendas de banco de dados, também não vai ter maiores problemas. Primeira coisa que é importante, a notação, tá? E quando eu falo de notação, muita gente entregou atividades com uma notação completamente diferente do que foi pedido, tá? Isso é triste, né? Porque indica que a pessoa provavelmente nem leu o material do curso. E aí talvez chegue agora para a prova, e aí vai estar uma pergunta lá, ela não vai conseguir responder porque ela usou uma anotação diferente. Ela foi na IA, pediu para a IA fazer, e a IA fez com a anotação da engenharia da computação, e aí agora vai estar com a anotação de Peter Chen e vai ser complicado. Então, sugestão, leia o material, tá? Leia o nosso material.
Ah, não, eu vou estudar para banco de dados, mas eu vou pesquisar no Google. Aí você vai lá, pesquisa e pega uma apostila, não tem nada a ver, tá? Porque a gente tem notações diferentes para modelar um banco de dados. E a nossa notação é a do Peter Chain. Então, na nossa anotação, uma entidade vai ser sempre um retângulo com o nome dentro. Um relacionamento vai ser sempre um losango com o nome dentro. E o atributo vai ser sempre uma elipse. Às vezes com o nome dentro, às vezes com o nome fora. Quando a gente fala do desenho manual, a gente sempre vai fazer ele uma elipse, né, bem larga com o nome dentro. Mas quando a gente pega ferramentas, case, fica difícil fazer dessa forma. Então, para economizar espaço, eles usam as bolinhas, tá? E aí sim eu tenho uma elipse um pouco mais fechadinha, tá? Para representar os atributos. Entidade é tudo aquilo que é importante para o meu sistema. Relação é quando uma entidade necessita de algo de outra entidade. E atributos são as características de uma entidade, tá? Decorei esses três, pronto, eu já sei modelar um banco de dados. Aí a gente tem aí os tipos de entidades, né? Tem até o desenho aí para vocês verem se acertam. Então tem lá o menino fraquinho, fraquinho, né? Que é a entidade fraca. A gente tem um musculoso que está representando a forte, mas não existe uma entidade forte, na verdade, né? Não é bem forte o lance ali. Mas já que a outra é fraca, vamos chamar ela de forte. E por último, a gente tem a associativa, né? Que aí a gente pega lá empresta lá da matemática a associativa para a gente fazer, né? Então, uma entidade associativa é lá quando eu tenho uma entidade, um relacionamento que, de certa forma, acaba virando uma entidade. Então, a gente tem aí a entidade fraca, que é aquela entidade que depende de outra para existir, tá? Eu tenho aquela entidade que, se não fosse a outra, ela não estaria ali, tá? Então, ela é chamada entidade fraca. É aquela em que, se eu excluo o, a entidade principal, ela não vai fazer sentido algum, tá? Então, eu tenho aí, por exemplo, a entidade ementa com a entidade de disciplina. Eu tenho a disciplina de matemática e tenho as ementas lá de matemática, né? Ementa, para quem não sabe, é o conteúdo que eu vou dar dentro daquela disciplina. Ou seja, se eu vou excluir a disciplina de matemática, para que que eu vou ficar com a ementa de matemática lá? Então, ela não faz sentido. É mais ou menos quando eu falo de funcionário e dependente, né? Então, funcionário, eu vou salvar lá as informações dos filhos do funcionário. Mas se o funcionário for demitido, para que que eu vou ficar com os filhos dele ali no meu banco de dados? Então, é uma entidade fraca, tá? Então, sempre lembrar disso. Aí, ok? E como é que eu sei se ela é fraca ou não? Primeira coisa, ela não pode depender de outra. Se ela tiver relação com outra, ela já não é fraca, tá? Uma entidade fraca vai sempre se relacionar unicamente com a sua entidade mãe, com a sua entidade que é forte, ok? Então, se ela tiver relacionamento com qualquer outra, ela já não é fraca, tá? É fato. Relacionamento, como eu disse, é aquela ação que tem entre uma entidade e outra, tá? Então, dentro de um banco de dados, as entidades elas necessitam de coisas de outras entidades, e a isso a gente dá o nome de relação. Eu sempre vou usar um verbo no infinitivo e vou colocar um dentro de um losango para ligar essas duas. Então, nesse caso aí, eu tenho uma entidade aluno que está matriculado, né? Um aluno é matriculado em um curso. Então, existe uma relação entre aluno e curso. E essa relação a gente chama de relacionamento. E aí, os tipos de relacionamento. Na verdade, os tipos de cardinalidade de relacionamento, tá? Que a gente tem. A gente tem o um para um, o um para N, ou um para muitos, e o muitos para muitos. É claro que aí eu estou colocando só três, mas a gente teria uma infinidade, tipo zero para zero para N, mas enfim, vamos pensar só nesses três aí, que é o básico para tudo, tá? Então, no relacionamento de um para um, é quando uma entidade depende unicamente de um único item da outra entidade. E o contrário também é verdadeiro, né? Então, do outro lado também eu vou poder só ter um, ok?
No de 1 para N, isso já muda, né? A relação de um lado depende unicamente de um do outro, mas o outro ele pode se relacionar com vários da outra entidade, tá? Então, por exemplo, aluno. Um aluno ele pode se matricular, ele pode estar matriculado em uma turma, uma única turma, no mínimo uma turma e no máximo em uma turma, tá? Só que essa turma tem vários alunos matriculados nela, tá? Então eu tenho aí um relacionamento de 1 para N. E depois eu tenho de M para N, que aí já é o contrário, né? Já é o contrário, não. Já é ambos os lados podendo ter várias relações com vários outras do outro lado, tá? Então eu tenho lá. é, Deixa eu ver. Não consigo pensar em nada agora. Que branco que deu. Mas vamos pensar. Ah, nossa, que branco. Alguém consegue me lembrar algum exemplo aí de por exemplo, compra, né? Eu estou fazendo um sistema para gerenciar compras de um estabelecimento, né? Então ele vai vender, mas para vender ele precisa comprar. Então, em uma compra, eu posso ter vários produtos. E esse produto ele pode estar em várias compras, tá? Então eu tenho aí um relacionamento de M para N. E o que é importante, deixa eu só avançar aqui que eu não sei se ele vai falar. Não, então eu já vou falar aqui. Eita, volta. Eu tenho regras diferentes. Quando eu passo do modelo conceitual para o modelo lógico, eu tenho regras diferentes para cada relacionamento. E por isso é importante eu fazer essa definição do tipo de cardinalidade correta. Quando o relacionamento for de 1 para 1, o que que eu vou fazer? Vou escolher o lado mais conveniente para receber a chave do outro, tá? No 1 para N, eu vou definir que o lado N vai receber a chave do lado 1, sempre, tá? Então, sempre o lado N vai receber a chave do lado 1. E no M para N, eu vou criar uma nova tabela com a chave primária das duas tabelas, tá? Então a gente vai ver que na prática, quando a gente chega ao modelo lógico, não existe relacionamento M para N. Os relacionamentos são todos 1 para 1 ou 1 para N, né? No modelo lógico, a gente vai chegar a essa conclusão. Por quê? Porque eu tive que criar uma tabela intermediária, né? Então, por exemplo, compra e produto. Um produto está em várias compras e uma compra tem vários produtos. Eu vou ter que criar uma tabela chamada itens da compra. E aí sim eu vou ter um relacionamento de 1 para N de produto com itens e de compra com itens. Ou seja, no final das contas ficou 1 para 1. Então é muito importante eu saber qual é o tipo de cardinalidade do meu relacionamento, porque isso vai interferir na sequência do meu modelo. Poxa, tô voltando. Calma que para trás não, para trás não. Aí a gente tem os tipos de atributos, né? Os atributos eles podem ser monovalorados ou multivalorados, pode ser compostos, pode ser multivalorados. Então, o monovalorado é o atributo simples, tá? A gente dificilmente vai encontrar até essa nomenclatura de monovalorado, mas é um atributo simples, ele só tem um valor. E ele tem o atributo composto. O atributo composto é aquele que dentro do atributo ele tem outras características, né? Ou seja, eu posso dividir esse meu atributo em diversos outros atributos. E aí, agora, já lembrando daquelas malditas FNs, né, da normalização, no final das contas, a normalização serve para corrigir esses problemas de atributos composto, multivalorado e assim por diante, tá? Então, porque lembra que na segunda FN, na terceira FN, agora eu não me lembro, fala que um atributo tem que ser totalmente dependente da chave? Pois é, quando eu tenho um atributo composto, eu tenho esse problema, porque o atributo ele não é totalmente dependente da chave, tá? Então é fato de que toda vez que eu encontrar um atributo composto ou um atributo multivalorado, esse atributo vai virar uma tabela no modelo lógico, tá? É fato. Antes de chegar na normalização, porque se esperar vai ter que chegar, vai ter que transformar depois. Então,
O atributo composto é, por exemplo, o endereço, que o endereço é formado por rua, bairro, cidade, CEP. O que mais que eu tenho? Telefone. Eu posso colocar o telefone também como composto. Ele está ali como multivalorado, mas ele também pode ser composto, porque o telefone ele pode ser dividido como tipo, se ele é celular, se ele é recado, se ele é residencial. Ele tem DDD e ele tem um número, né? Então dá para mim dividir ele em várias coisas. E tudo aquilo que eu tenho várias coisas dentro do atributo, ele vai ser composto. Já o multivalorado é aquele que eu posso ter mais de um daquele atributo. Atributos são características. E aí, dentro daquelas características, eu posso ter mais de um. Por exemplo, telefone. Eu posso ter dois telefones. Posso ter três, posso ter quatro. O que mais? Endereço, né? Endereço de entrega, por exemplo. Eu posso ter mais de um endereço. Então, ele é multivalorado. Então, só para vocês terem ideia de que ele pode ser composto, ele pode ser multivalorado, tá? Ou ele pode ser os dois ao mesmo tempo. Então, composto, porque ele é composto por outros atributos, e multivalorado, porque ele pode ter diversos valores. Não que ele é obrigado a ter, ele pode ter diversos valores. Chave primária. A gente tem a chave primária simples, que é aquela que a gente escolhe como chave primária. Lembrando aqui que é sempre importante, porque acho que foi esse semestre passado que caiu a pergunta da tal da chave candidata, né? Que a gente falou disso já no material, mas às vezes as pessoas esquecem dela. A chave candidata é aquela chave que ela poderia ser uma chave, mas por algum motivo eu não quis ela como chave. Nesse exemplo aí, o CPF, por exemplo, está como chave primária. Mas eu, particularmente, jamais colocaria um CPF como chave primária. Por quê? Porque o CPF é um número muito grande, né? Então, chaves com número grandes tendem a deixar lenta a pesquisa. Então, para mim, o CPF seria uma excelente chave candidata. Ou seja, ela tem todas as características de uma chave primária, mas ela não vai ser, porque ela tem algum problema, tá? Então, a chave candidata é sempre isso. É um atributo que tem todas as características de uma chave primária, mas que por algum motivo, qualquer que seja, não foi escolhido como chave primária, tá bom? Depois a gente tem a composta. Ah, professor, você falou que não existia tabela com duas chaves e eu vi um exercício que tinha duas chaves. Não, não tinha duas chaves. Era uma chave composta. Uma chave primária pode ser composta de dois atributos diferentes. Só que vocês só vão conseguir entender isso na prática quando vocês construírem uma constante de chave primária, né? Porque a chave primária, vamos deixar claro, ali naquele exemplo ali que está o CPF, a chave primária não é bem o CPF. A chave primária é uma restrição que eu vou construir para que o banco não aceite CPFs nulos nem CPFs repetidos, tá? Então, a chave primária é uma coisa conceitual, tá? Então, não é o CPF que é a chave, o CPF é o atributo. A chave mesmo é aquela regrinha que eu vou, quando eu crio uma constante dizendo que o CPF é uma chave primária, eu estou dizendo para o banco de dados: olha, esse campo não pode aceitar valor nulo, nem pode aceitar valor repetido, ok? Então, semestre que vem vocês vão começar já com banco de dados, tá? Não sei se vai ser comigo, se vai ser com outro professor, mas enfim, vocês vão conseguir compreender algumas outras coisas, porque aí vocês vão ver na prática isso, tá? E aí a chave composta nada mais é do que uma chave com dois atributos, né? Então, ao invés de colocar um atributo como chave primária, eu vou colocar dois atributos como chave primária. Ele pode falar. Mais uma curiosidade, na chave composta, o número do corredor e o número da prateleira, quem que vem primeiro nesse caso? Ou não tem essa sequência? É indiferente. Por Quando exemplo, você, eu tô quando você pensando assim, criar a constante de chave primária, você só está avisando ao banco que o número do corredor e o número da prateleira não podem ser nulos e que juntos não pode se repetir. Então, eu posso ter, por exemplo, corredor um, prateleira um, corredor um, prateleira 2. Repetir corredor, mas não repetir prateleira. Mas eu não posso repetir corredor um e prateleira um, porque isso o sistema não vai permitir, tá? Então, quando eu crio uma constante de chave primária, o que eu estou dizendo é isso, para o banco não permitir que se repita dados dentro desses campos.
Então, aqui a gente está tendo um exemplo de composta de duas, ela pode ser composta de três, tá? Pode ser composta de mais, embora não é aconselhável, né? Mas ela pode. Então, a ordem não vai fazer diferença alguma, tá? Nenhuma dentro do meu banco de dados, né? Não vai. As ordens dos tratores aí não vai alterar o viaduto de jeito nenhum. Entendeu? Sim, entendi, obrigado. E chegamos ao fim. Dúvidas? Alguém ficou com alguma dúvida do nosso conteúdo aí? Algo, pode ser até coisa de que eu não falei também, porque eu tinha que separar o que eu acho mais importante, porque, queira ou não, são 16 agendas. Não daria para a gente falar tudo em uma hora, né? Então eu peguei aí o que eu acho mais importante e as coisas que costumam cair nas provas, né? Então, eu não sei o que vai cair na prova, tá? A gente não tem esse contato com a prova. Eu fico sabendo das questões porque os alunos me falam, né? Então eu gosto sempre de, depois da prova, lá no nosso grupo de WhatsApp, debater as questões. Então fiquem à vontade para debater quem quiser, né? Ah, eu fiz isso, mas achei que estava certo. A gente pode discutir, a gente ainda tem esse tempo ainda, né? A nossa relação ainda não terminou. Então dá para a gente sim discutir as questões logo depois da prova. Mas eu não tenho, não sei, né? Eu sou revisor de questão, né? Então eu recebo questões, mas eu não sei quando essa questão vai cair, né? Então eu recebo a questão para revisar, para ver se ela está dentro, né? Eu preciso checar se a questão está dentro do padrão do Centro Paula Souza, se a questão está dentro do material, se as respostas estão corretas. Então, eu tenho que revisar isso aí. Mas eu não sei, por exemplo, se essa questão vai cair na prova desse semestre, se vai ser na prova do semestre que vem, se vai ser no primeiro exame, no segundo exame. Então, não posso nem adiantar para vocês quais seriam as questões. Então, quando eu só sei as questões que caem quando vocês me falam, tá? Então, mas é só vocês ficarem atentos aí, e aí eu tento, né, pela experiência anterior, trazer um conteúdo que esteja dentro do que costuma se cair nessas questões, né? Então é uma tentativa aí, mas é óbvio que pode cair coisas que eu não mencionei aqui, porque cada prova é uma prova diferente, ok? Então, se alguém tiver alguma dúvida e quiser tirar dúvida, vamos aproveitar que ainda dá tempo. Professor, se permite, eu tenho um pouco de dúvida na agenda 16, quando a gente fala na primeira forma normal, segunda forma normal e terceira forma normal. Para mim não ficou claro, apesar de que eu já li a apostila umas 3 vezes, o que seria exatamente 1NF, 2FN e 3FN? Ah, isso aí é só a abreviação de. O FN é forma normal. Primeira forma normal, segunda forma normal, terceira é forma normal. A normalização, o que que é? Para a gente evitar anomalias dentro do meu banco de dados, eu sempre, depois de concluir a minha modelagem, eu vou passar ele pelas formas normais. Seria como passar por um filtro. E essas formas normais servem para evitar problemas de redundância. Então você vai reparar que cada uma delas trata de um assunto específico, mas todas elas têm quase que o mesmo sentido, tá? Então, eu não me recordo agora a ordem delas, tá? Mas eu me recordo que uma delas vai tratar de atomicidade de atributo, que é o atributo composto, né? Quando eu crio um atributo composto, no modelo conceitual ele pode existir, porque é bonito ele existir. Mas no modelo lógico ele não faz sentido, muito menos no modelo físico. Então, eu tenho que pegar as minhas tabelas e verificar se tudo aquilo está de acordo. Então, esse atributo realmente ele pertence a essa entidade? Ele depende unicamente da chave primária dessa entidade? Então, as formas normais vai servir para isso, tá? Então, vocês vão perceber que elas estão muito relacionadas ao atributo composto e o atributo multivalorado, tá? Claro que eu vou ter outras ocasiões em que ele vai encaixar também, tá? Mas, basicamente, é isso aí, tá?
tá? Deixa eu pegar aqui no material para a gente ver cada uma delas. Porque nem eu decoro as três FNs. E, na verdade, eu não sei se o material fala, mas não são só três, né? A gente tem uma gama de outras formas, mas que as outras são problemas que já quase não acontecem, né? Então, eu nem falo muito deles. Então, eu acabo ficando só com essas três principais, que são as que mais acontecem as anomalias. Mas vamos lá, agenda 16. E aí, capaz de cair justo uma de forma normal, né? O que diz a primeira forma normal? Primeira forma normal. Remove grupos de repetição. É a normalização de registro, de forma que o relacionamento entre a sua chave e seus atributos seja unívoca. Isto é, para cada chave, a ocorrência de um e somente um dado colocado a cada atributo. Portanto, na primeira forma normal, tratamos de atributos multivalorados. Então, na primeira forma normal, trata de atributo multivalorado. Ou seja, o que ele está dizendo é que, se você tem um atributo multivalorado na sua tabela, esse atributo precisa virar uma tabela, tá? Essa é a regra. Então, no modelo conceitual, eu uso atributos multivalorados, mas quando eu chego no modelo lógico e no modelo físico, eu não posso ter isso, porque não tem como eu construir isso dentro do SQL. Então, como que eu resolvo isso? Criando uma nova tabela, tá? Então, eu chequei, na minha tabela tem um atributo multivalorado, por exemplo, telefone. Eu coloquei que o telefone é um atributo multivalorado, que a pessoa pode ter dois telefones. Então, se eu manter daquele jeito, colocar, por exemplo, telefone um e telefone 2, eu vou estar ferindo uma forma normal, tá? Porque a solução mais prática para a maioria das pessoas, quando eu falo de atributos multivalorados, é isso. Ela pode ter dois telefones, ela pode ter o telefone residencial e ela pode ter o telefone de contato, o celular. Vamos criar telefone de contato e telefone celular. Pronto. E aí eu vou lá e crio dois campos, tá? Então, isso é a forma que as pessoas usam. Mas se eu for de acordo com a normalização, isso está errado. O correto seria criar uma tabela telefone e dentro da tabela telefone colocar todos os telefones que ela tem e fazer essa ligação, tá? Então tá aí. Primeira forma normal trata de atributos multivalorados. Simples assim. Então, como é que eu sei que a minha tabela passou pela primeira forma normal? Porque todos os atributos são únicos. Eu tenho um único nome, eu tenho um único telefone, eu tenho um único endereço, eu tenho um único CPF, eu tenho um único RG. E assim por diante. Por exemplo, se eu coloco lá documentos. Se eu coloco documentos, eu estou abrindo margem para uma série de documentos. E aí vai ficar errado, ok? Eu tenho que, se eu quero salvar vários documentos da pessoa, eu vou criar uma pasta, uma outra entidade, uma outra tabela para armazenar os documentos dessa pessoa e assim por diante, tá? Isso na forma um, na forma normal, na primeira forma normal. Na segunda forma normal, é a normalização do registro de forma que, já submetido a FN1, ou seja, que não tem o atributo multivalorado, apresente uma chave concatenada que se relacione de forma integral com todos os seus atributos. Dependência funcional total. A relação está na segunda forma normal se estiver na primeira e se não existir atributo-chave que dependa só de uma parte de qualquer chave candidata. Nessa segunda, a gente vai tratar da dependência funcional de um atributo. Um atributo, aí, nesse caso, a segunda forma normal, ela existe quando eu tenho um atributo uma chave concatenada, tá? Uma chave composta. Então, não tem chave composta, beleza, vamos para frente. Não tem, ela está dentro da forma normal. Porque se só tem uma chave, ele não tem problema de segunda forma normal. Então, esse problema a gente vai encontrar só em tabelas que tenham chave composta, chave concatenadas, tá? Quando eu tenho uma chave concatenada, eu tenho que
todos os atributos daquela entidade, daquela tabela, tenham que depender dos dois atributos, e não unicamente de um, ok? Se isso acontecer, eu tenho que remover esse atributo, ok? E criar de alguma forma outra tabela. Então, segunda forma normal vai tratar de chave concatenada. Não tenho chave concatenada no meu projeto? Pronto, esquece, já estou na segunda forma normal. E por fim, a gente tem a terceira forma normal. Uma relação está na terceira forma normal se somente se estiver na segunda forma normal e todo atributo não chave é transitivamente dependente de qualquer outro não chave. Dependência funcional transitiva. Ou seja, um atributo não pode ser dependente de outro atributo, ele tem que ser dependente da chave primária, ok? Ele tem que ser dependente do principal e não de outro atributo, ok? Então, esses são os três principais aí, as três formas que a gente tem para a gente passar pelas formas normais. Então, parece um pouco complicado, mas quando a gente analisa ali friamente, não é tão complicado assim. Primeira forma normal, a gente trata de atributo multivalorado, de atributo composto, né? Multivalorado. Na segunda, a gente vai tratar de a chave concatenada. E na terceira, a gente vai tratar de atributo composto, ok? Então, cada uma delas tem a sua função para corrigir esses problemas que podem acontecer durante minha modelagem de banco de dados, tá? Mas, basicamente, as três formas normais vão servir para isso. Ficou mais claro ou ainda ficou com alguma dúvida? Eli? Ué, o Eli saiu? Tem alguém aí? Oxi, ele deve ter caído. Opa, desculpa aí. Eu acabei de voltar aqui pra ouvir sua revisão. Eu tava fazendo outras coisas aqui. Ah, mas pode ficar tranquilo, vai ser gravado e amanhã eu já subo a gravação, aí dá para você assistir. Tá bom. O Eli, pelo jeito, caiu. A Fátima está escrevendo alguma coisa. Não, o Eli tá aqui. Ele fala que o Eli saiu, mas o Eli tá aqui. Eli, tá me ouvindo? Não Agora tem sim, problema, caiu o Fátima. sinal de internet aqui. Ah, caiu. Ô, Aí eu Fátima, não voltei tem problema, rapidinho. tá? Tá sendo gravado e amanhã eu já disponibilizo essa gravação para vocês assistirem, para quem chegou aí no finalzinho, tá bom? Fica tranquilo. Ô, Eli, deu para você ouvir o que eu tava falando das formas normais, pelo menos? Sim, sim, eu prestei atenção até na primeira, segunda e terceira. Aí caiu o sinal, voltou aqui. Obrigado pela explicação. Depois eu assisto certinho de novo esse trecho, que é o que eu tenho mais dúvida aí na parte de erro no banco de dados. Ah, tranquilo, então. Mas basicamente, eu acho que eles dão nomes difíceis para coisas fáceis na forma normal, né? Mas enfim. Bom, gente, então quero agradecer todos vocês, né? Principalmente vocês que chegou até esse final. Vou ficar na torcida para vocês, para que no sábado vocês façam um excelente exame, que vocês consigam ir bem. Lembrando que aqueles que atingiram 100% das atividades já começa a prova com 3 pontos, tá? Então eu até poderia dizer, você pode fazer só 13 pontos que você passa, mas eu não vou dizer isso, porque se você teve 100%, eu acho que seu objetivo na prova é tirar MB, tá? Então acerta lá 24, 23 questões para você fechar com MB, ok? Se fechar com, se você tirar 20, acertar 23 questões, com mais 3, você fecha o semestre com MB, tá? Mas, para quem tem
aqueles problemas de exame, que no final dá sempre aquele nervosinho, fica tranquilo que esses 3 pontos podem te ajudar, tá? Como que vai funcionar a partir de agora? Então, vocês vão fazer o exame, aí na segunda-feira à tarde sai o gabarito oficial, né? Então a prova é no sábado. Sábado, se eu não me engano, às 2 ou 3 da tarde sai o gabarito para vocês consultarem quantas vocês acertou, quantas vocês errou. Aí vocês têm um período de 24 horas, 24, 48, não lembro agora, que é para vocês fazerem os recursos. Quando que eu posso entrar em recurso? Quando você vê uma questão que você acha que está errado, tá? Então, essa questão aqui não tem nada a ver a resposta. Ó, tá falando que era X, mas eu tenho certeza que era Y. Então, se você acha que realmente a questão está errada, você pode solicitar um recurso. Lembrando que é um recurso para cada questão, tá? Eu não posso fazer um recurso para várias questões. Cada questão tem que ser um recurso diferente. Então, se você achar que a questão foi mal formulada, que ela está errada, você tem esse direito. E use sempre que precisar, tá? Às vezes o aluno fica, eu vou fazer isso, depois vão ficar me perseguindo. Não, pelo contrário. A gente não quer prejudicar ninguém, tá? Eu posso afirmar para vocês que as questões são feitas de forma a ajudar o aluno a aprender, tá? Vocês vão perceber que não tem nenhuma pergunta que é pegadinha. Todo mundo no final fala, isso foi pegadinha. Não, se você analisar a questão, não tem pegadinha, tá? Porque a gente não quer trabalhar com isso, com enganação, com pegadinha. A gente quer saber se você realmente compreendeu o conteúdo, tá? Então, é pegadinha isso aqui. Não, não é pegadinha. Dá uma olhada certinho, porque é você que não está entendendo na questão. Porque as questões não são feitas com esse intuito de pegadinha, e eu posso dizer isso porque, como eu disse, eu faço revisão de questões, né? Então eu recebo questões para verificar se ela está dentro do padrão, se ela está dentro do formato. Mas, como eu disse, mesmo revisando, pode acontecer de uma pergunta ou outra passar, tá? Às vezes, mesmo pergunta que não é do módulo. Já aconteceu, por exemplo, de cair uma pergunta que era do segundo módulo no primeiro módulo, tá? E é claro que se vocês não entram com recurso, ninguém sabe, porque, como eu disse, eu não vejo a prova final, tá? Só sei das questões se vocês me falam. Caiu tal questão assim. Aí eu posso analisar, não, essa questão não é de primeiro módulo. E aí, se você achar que não é uma questão do seu módulo, você pode pedir recurso. Se você pedir recurso e essa questão for anulada, ela conta como certa para todo mundo, tá? Mas não vou mentir para vocês não, tá? Raramente acontece de ter questão anulada, então não contem muito com isso. Mas se tiver, manda ver. Pede o recurso lá, e aí a coordenação vai avaliar a sua questão, ok? Aí na segunda-feira, se eu não me engano, às 2 da tarde, quando completa essas 48 horas, sai o gabarito oficial. Na segunda ou na terça, agora eu não me recordo, porque tem o tempo para verificar, né? Aí sai o gabarito oficial, que é aquele depois dos pedidos de revisão, né? Que pode ser igual, ou pode ter uma ou outra questão anuladas, ou talvez alternativas trocadas, né? Então, por exemplo, lá. Você respondeu a C e no gabarito estava D, mas você tem certeza que é a C. Aí você vai entrar num recurso e aí a comissão vai, não, realmente, a resposta era essa. Aí vai mudar o gabarito. Então é muito importante que vocês confiram essa contagem tanto na primeira, no primeiro quanto no segundo. Depois, lá para quarta, quinta ou sexta, a gente vai ter o conselho, tá? O conselho que é para a gente descobrir se você foi aprovado ou reprovado. Se você acertou mais de 16 questões, esquece, gente, já está aprovado. Não tem o que o conselho fazer. O máximo que o conselho pode fazer é reduzir a sua menção, mas ele não pode te reprovar, tá? Então, por exemplo, lá eu acertei 25 questões, então, com isso eu teria B. Mas aí o conselho olha e fala: esse aluno foi tão ruim, entregou atividades tão ruins durante o semestre, vamos dar uma baixadinha na menção dele? É o máximo que pode acontecer, tá? Então, acertou 16, pode ficar tranquilo que já passou. Agora, o conselho também pode reduzir menção ou subir menção, né? Por exemplo, o aluno acertou 25 questões, por mais uma ele ficaria com o MB. Então, o conselho tem a prerrogativa, analisando o percurso desse aluno, de subir ou descer essa menção dos alunos, tá? Então, talvez você fique com uma nota maior do que você tenha tirado, porque o conselho entendeu que você foi participativo, entregou bastante atividade, entregou atividades com qualidade, né? Porque uma coisa é ter 100%, né?
Outra coisa é ter 100% de atividades com qualidades, né? Então, 100% MB é uma coisa, 100% de R é outra coisa, ok? Nesse momento, os alunos que acertarem 15 questões vão ser convocados para o segundo exame, tá? A gente também não tem a prerrogativa de aprovarem vocês. No segundo exame, até que sim, mas no primeiro a gente não tem essa prerrogativa. Então, se acertou 15, já com os pontos que vocês ganham, né? Lembrando que quem tem 100% ganha 3, quem tem 95, eu não lembro agora, ganha 2 e tem uns que ganham. Então, é o número de questão mais essa pontuação. Se você chegou a 15, você vai ter que fazer o segundo exame, tá? Então, aí vai ter que voltar lá no seu polo e fazer novamente a prova, tá? Não tem jeito. Eli levantou a mão. Agora é a hora que o fórum faz diferença, professor. Agora é a hora, não só o fórum, né? É importante ter participado do fórum. Na verdade, esse semestre eu acabei não conseguindo ser muito participativo no fórum, então eu nem posso cobrar muito de vocês, porque eu mesmo não consegui, porque eu assumi uma disciplina nova que me tomou muito tempo. Mas qualidade de entrega, né, Eli? Porque tem muita gente que entrega a atividade de qualquer jeito, né? E às vezes acaba passando, né? Então, vou passar isso aqui, vai, não ter que corrigir depois de novo. Então, nesse momento faz muita diferença. Os alunos que ficou com B, MB e R, nesse momento pode fazer diferença, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um aluno que por um ponto fecharia com MB, e ele sempre entregou coisas de boa qualidade, é óbvio que eu vou querer subir a menção dele, né? Então, agora faz diferença a participação no fórum, a qualidade das entregas e assim por diante, né? Então, agora é aquela hora em que faz sentido ter feito todas as atividades. Tá certo, então, gente. Então, vou deixar aqui meu muito obrigado por vocês durante esse semestre. Pedir desculpas caso aí falhei em alguma coisa, mas eu, como humano, falho, mas eu peço desculpas. Tenho certeza sempre que não foi a minha intenção. Sempre busquei o melhor e vou continuar buscando. Não sei se semestre que vem a gente vai estar junto, né? Nesse semestre eu estou com apenas componentes de primeiro e terceiro módulo, então. Se eu seguir com esses mesmos componentes, eu não vejo vocês no próximo módulo, talvez no terceiro, tá? Mas pode ser que as coisas mudem e eu volte para o segundo, porque eu adorava o segundo. E aí, de repente, a gente se vê lá, tá bom? Senão a gente se vê no terceiro, ou se não se vê também, continua. Vocês têm meu número de WhatsApp, tá? Acho que vou estar sempre à disposição para vocês. Semestre que vem não sou professor de vocês, mas tem alguma dúvida, precisa de alguma ajuda, pode contar comigo, tá? A amizade continua. E é isso aí, tá bom? Então fica aqui o meu muito obrigado e eu vou estar na torcida para vocês irem bem no exame. Eu também vou fazer o exame, tá? Eu fui bem displicente, fui um aluno um pouco displicente nesse semestre, mas estou confiante. Estou confiante que eu vou bem, né? Mas eu faço curso de administração, né? Na modalidade online, igual o de vocês. Mas esse semestre foi muito corrido para mim, então vamos ver, né? Depois eu conto para vocês se eu passei ou não, tá bom? Gente, brigadão e até qualquer dia desses, ok? E não deixem de me falar como foi o exame, né? Saiu da prova, já fala como é que foi, porque eu fico super curioso, super ansioso, eu quero saber as questões, quero saber se vocês acertaram ou não, tá? Então me manda pra gente analisar lá, ver as respostas corretas. Ninguém vai julgar ninguém, tá? Errar é humano, tá? Então, eu não vou mandar não, porque vai perceber, vai ver que eu errei. Fica tranquilo, né? Isso não vai fazer diferença alguma, tá bom? Beijo para todos vocês e até uma próxima. Eu vou encerrar a gravação, caso alguém queira continuar aí sem gravação, eu fico à disposição.